Maravilhosa. Sabe, queridos, quando eu me encontrei em dias difíceis, em dias terríveis, dias sombrios, eu tinha medo do que eu poderia estar passando. Eu tinha medo do que iriam me falar, até medo. Quando eu procurei a pastora Regina, eu tinha medo do que ela poderia me falar. Mas eu decidi enfrentar aquilo que eu precisava enfrentar. Mas a primeira pessoa que me veio na mente foi a pastora Regina. E eu sabia que ela poderia me ajudar. Ela fez mais do que isso. Ela foi além. Ela me tirou, ela não me fez compreender somente aquele vale que eu estava vivendo. Mas tirar daquele vale que eu estava vivendo, desfocar daquilo e ser alguém melhor. Saber que foi permissão de Deus passar por aquilo, sim. Às vezes nós precisamos passar por certos momentos. Mas que também eu precisava dar alguns bastas na minha vida. Que muitas coisas que nós vivemos, sentimentos na alma, nas nossas emoções, somos nós que atraímos. E nós precisamos identificar. E nós não identificamos sozinhos, e não identificamos somente sendo pessoas de fé. Porque aí, nesse caso, já tinha estourado todas as possibilidades. E a gente precisa entender que nós precisamos de ajuda. E eu creio que a pastora Regina, ela é baseada nisso, estudada, tem toda a autoridade para falar sobre isso, que vocês recebam. Talvez isso não vai ser para você, mas para uma pessoa que você conhece, uma pessoa que precisa de ajuda. Sabe, nós, como pastores, nós sabemos e entendemos que nós precisamos de ajuda, nem todos sabem disso, e o quanto nós precisamos ajudar o próximo. E que vocês recebam em nome do Senhor Jesus. E diante da igreja, eu te agradeço mais uma vez, pastora Regina, por tudo que você é na minha vida, que você fez pela minha vida, e é uma dívida impagável. Que o Senhor te recompense, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Se sinta em casa, você é da casa. Amém. Então, glória a Deus. Que bom estar aqui, amém? Eu agradeço as palavras da Adria, mas eu creio em uma verdade das Escrituras. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e ore com a unção e ele vai ser curado. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Confessa a culpa uns aos outros e vocês serão sarados. Isso significa que nós somos uma comunidade terapêutica. A graça que está em nós, ela é compartilhada. Tudo aquilo que a gente vivencia na vida e todas as demandas que temos, seja na nossa infância, adolescência, nos traumas da vida, nas dores da vida, nas perdas, nas alegrias, isso soma tudo. E quando dias difíceis vêm e quando as nuvens são densas, sempre vai ter alguém para nos lembrar que acima das nuvens densas há um sol da justiça, que traz salvação debaixo das suas asas. E ele tem nome, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, é uma alegria, uma graça do Senhor poder estar aqui dividindo uma palavra ao coração de vocês, estar com a pastora Adria, que passamos uma trajetória juntas, orando, ouvindo, conversando, e Deus foi tão gracioso conosco, porque foi tão bom para ela e tão bom para mim poder dividir a graça. A multiplicação da graça do Senhor é algo poderoso, amém? Queridos, é uma alegria estar aqui. Eu estou hoje aqui com o camarada mais gente boa da face da terra, meu marido, só meu. Graças a Deus, há 30 anos, e poder ministrar sobre esse assunto tão pertinente e tão desafiador. Eu quero convidar você a realmente tentar se desconectar de tudo, de todo pensamento e prestar atenção, porque quando a gente fala sobre prevenção ao suicídio, quando a gente fala sobre prevenção a doenças emocionais, existe uma... Oh, meu Deus, isso... E o trem é mais baixinho ainda, né? Melhorou muito. Eu sou uma pessoa alta, que é uma beleza. Obrigada, queridos. Deus abençoe. Esse é um assunto que a gente, às vezes, fala assim, não é assunto de crente. Como se crente não fosse gente.
E como se a Bíblia não falasse desses assuntos. Tem gente que a gente fala assim, tem um irmão que está com problema, está com depressão. Meu Deus, misericórdia, vamos orar para o demônio ir embora. Não, não é demônio. É a luta da vida. É a tristeza da caminhada. É enterrar um filho, um pai, uma mãe. É dor humana. Então, às vezes, a gente escolhe um pouco os temas da Bíblia. Mas não dá. O pacote é inteirinho, não dá para ficar só com o novo, com o velho, pegar um salminho dali, outro cá, entendeu? Tudo é importante. E eu quero falar sobre esse assunto, primeiro revelando uma verdade das Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Se quiser colocar aí na tela, mas eu vou ler aqui na minha tradução. Versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz o santifique em tudo. O Deus de paz, o Deus que é paz e que dá paz, trabalha na nossa vida para nos santificar em tudo, em que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Esse texto ele é maravilhoso porque ele fala desse Deus de paz e como a gente, longe de Jesus, não tem paz. Quando a gente fala sobre doenças emocionais, quando a gente fala sobre suicídio, que é um tema de setembro extremamente importante, antes de entrar na palavra, eu quero dar uns dados, né, que são importantes a gente saber. Primeira coisa importante de saber é que 800 mil pessoas morrem no mundo por suicídio. Então, 800 mil pessoas tiram sua vida por dor profunda na alma, sem conseguir organizar as suas emoções. É um número assim assustador. Destas 800 mil pessoas que morreram, 16 milhões tentaram suicídio e não conseguiram ir até o fim, e graças a Deus por isso. Então, são 16 milhões e 800 mil pessoas que viveram um momento intenso de dor profunda. Então, quando a gente fala assim, 800 mil, parece que está longe da gente. Mas não está. Por ano. Isso é por ano, é um dado por ano. Então, quando a gente pensa que está longe, não está. A dor humana está muito perto da gente. Reside no meu coração e no seu coração. Então, alguns dados são importantes só para a gente se localizar. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. No mundo. Tá? E nesse processo que a gente passa para os nossos dados do Brasil, no Brasil, há 12 mil suicídios ao ano. 12 mil pessoas tiram a sua vida. Sendo que 96,8% do suicídio está relacionado com algumas coisas. Primeiras dela, depressão, transtorno bipolar e abuso de substâncias, droga, álcool. E uma coisa que é muito confronta muito a nossa alma, 4% da população adolescente no Brasil está com algum traço de depressão muito forte. Então, nós estamos lidando com epidemia. Nós estamos lidando com uma população mundial que tem mais de 30% de pessoas que têm depressão. Nós estamos lidando com ansiedade, nós estamos lidando com dor, nós estamos lidando com perda. A pandemia acelerou muitas coisas. O suicídio se encontra entre as pessoas da faixa etária de 15 a 29 anos. É a terceira causa de morte, é o suicídio. Os jovens estão se matando muito mais. Entre esses jovens, os homens se matam muito mais do que mulheres, até por conta da sua força. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa perde a vida. Uma pessoa se suicida a cada 45 minutos. Então, pense comigo, nesse período que nós estamos aqui, se a gente já passou mais de quase 2 horas, 2 pessoas já morreram. Nesse período de 45 minutos, 20 pessoas tentaram o suicídio e não conseguiram. Então, uma morre em 45 minutos. Nesse percurso de 45 minutos, 20 tentaram. Estão indo lá para a UPA, estão indo lá para o hospital, e muitas não são tratadas com tanta dignidade quanto mereciam, porque chegam lá e tem muito conflito sobre o suicídio, porque a gente não fala. Porque a gente não quer falar. Esses são os dados do Ministério da Saúde. Você pode entrar na internet, você vai pegar esses dados. Mas o que chega a alguém a esse ponto? Como é que a gente chega ao desgaste de viver de maneira tão
triste, porque triste todo mundo pode ser. Você pode ficar triste de vez em quando. Agora, essa tristeza que consome o desejo da vida, essa tristeza que consome o desejo de trabalho, de namorar, de querer sair, de sonhar, essa tristeza precisa ser tratada. Essa tristeza a gente precisa olhar com carinho. E a gente precisa desmistificar, por quê? Porque nós somos crentes, mas nós também somos gente. Tem coisas que acontecem na sua vida que você não gostou. Na minha tem um monte. Se não tiver, a sua vida estiver muito boa, eu dou um pouquinho dos problemas que eu tenho para você me ajudar a resolver. Tem coisas que acontecem conosco que a gente precisa de ajuda. E a gente precisa entender que nós temos que ter a consciência que a medicina é um braço da graça de Deus. Tem coisas que a gente tem que olhar e falar, ainda bem que Deus fez, ainda bem que existe gente assim que estudou para cuidar das pessoas. Então, quando a gente está falando sobre dores humanas, não é frescura. Depressão não é frescura, bipolaridade não é frescura, ansiedade não é frescura. Tem gente que chega assim, eu como atendo já há muitos anos, tem gente que chega assim, crise no meio, eu estou ali na igreja, as pessoas estão na crise, eu, tá bom, vamos junto, vamos respirar junto. Ai, pastora, mas a senhora acha que é pecado? Não, não é pecado, é falta de ar, vamos comigo, vai lá, respira profundamente. Tá? E, pastora, mas eu estou com taquicardia, está suando minha mão. Não, não tem problema, estamos juntos. Se é mulher, eu abraço. Deixa eu te dar um abraço. Vamos acalmando. O que uma pessoa aflita e desorganizada emocionalmente precisa é de acolhimento, não de julgamento. Ai, você está triste? Você tem Deus, está triste? Ai, coisa, você é ingrato. Essa frase, que todo depressivo é ingrato, não é verdade. Não tem pauta para essa verdade. Tem muitas pessoas gratas, tementes a Deus, passando pelo vale da depressão, doendo muito e precisam ser acolhidas. A gente precisa entender e falar para elas, a gente entende, dói, mas existe um Deus de paz que pode te tirar dessa condição. E eu estou aqui para a gente conversar e chegar lá junto. Para a gente sair desse vale junto. Para a gente subir aquela montanha e ver o sol e ver a graça do Senhor junto. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente precisa pensar em algumas coisas. Quando eu falo em evitar doenças emocionais, primeiro que eu preciso ter certeza que qualquer pessoa pode ter doença emocional. Eu posso ter. Você pode ter. Ai, está amarrado, quebrado, cancelado, em nome de Jesus, amém. Foi para o céu já então, né? Porque se sente, se ama, se tem raiva, se fica chateado, pode ter problemas emocionais. Como que a gente evita isso? Como é que a gente pode prevenir isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar quem somos. Quem é você? O mundo fala para a gente ser igual ao outro. Esse negócio de internet, influência, não tem esses negócios e tal? Então, assim, tem o cara bombado, tem que ser bombado também. Tem a mulher que tem aquele corpo perfeito, que aparece comendo o alface, que eu quero arrancar da mão dela aquele alface por um hambúrguer só para ela engordar uns 3 quilinhos, não é não? E aí você fica num mundo onde estão tirando a nossa identidade. Não respeita quem eu sou, não respeita quem você é. E se tem algo que vai nos ajudar a evitar que nós venhamos enfermar na nossa alma e entender quem eu sou. Qual é a minha história pessoal? Tem gente que é mais alegre e está tudo certo. Tem gente que é menos alegre, também está tudo certo. Tem gente que gosta de pular quando dança, que está lindo. Tem gente que fica assim, igual eu. Mais ou menos faz assim com as perninhas, porque se fizer um pouquinho mais, cai. Não tem coordenação motora, mas está tudo certo. Tem gente que gosta de pintar o cabelo de rosa, ótimo. Tem gente que não pinta o cabelo de jeito nenhum, também não tem problema. Nós precisamos entender quem somos. Acima de tudo, nós somos atraídos pela graça do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E o mundo quer nos tirar essa consciência da fé que somos filhos. E filhos ficam enfermos. Elias ficou enfermo. Quando ele foi para uma caverna, quem estava lá? Na caverna antes dele. Conhece a historinha? Ele chegou na caverna e Deus fala assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Se é aqui, quem estava na caverna com ele? Deus. Chegou antes dele. Porque Deus chega antes da gente na nossa dor.
Porque Ele nos respeita, sabe quem somos, sabe da nossa história, e só Ele é poderoso para transformar a nossa vida e nos levar a viver coisas incríveis nessa terra. Então a gente tem que respeitar a nossa história, saber quem eu sou filho de quem? Nasci aonde? Passei por qual necessidade? Por qual alegria? Me frustrei quanto? O que aconteceu com a minha vida? Sou eu. E essa comparação, e esse lance de rede social, todo mundo ser igual, esses negócios de maquiagem, você olha para a cara das meninas, é tudo igualzinho. Meu Deus, dá até medo. Porque quando tira, a gente não reconhece mais ninguém, porque pinta o olho igual, não é não? É uma coisa. Aí a gente entra no mundo que fala assim, você tem que fazer academia. Você tem que fazer isso. Eu sempre falo uma coisa, eu não gosto de comida japonesa. Lázaro fala que eu não gosto porque ainda não provei. Pode ser verdade, porque eu nunca provei mesmo. Mas quando eu vejo aquele bichinho meio morto, eu acho que ele vai olhar para mim e falar, oi, Rê, tudo bem? Então eu nem provo. Mas é uma febre. Se você não come comida japonesa, você é um ET. Tem os pastores da igreja, nós vamos no lugar japonês. Eu falei, gente, eu não como comida japonesa. Todo mundo olha, não! Como se fosse algo ruim. Perceba que você é você, que a sua história é importante, que a sua vida é importante, que aquilo que Deus vai escrever na sua vida, não vai escrever na vida de mais ninguém. O roteiro que Ele tem para você é inédito. Ele é poderoso para te livrar de dores, mas Ele também é poderoso para não impedir que ela chegue. Porque isso faz parte daquilo que é humano, da nossa existência. Nós ainda não estamos nos céus. É lá nos céus que vão limpar dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estivermos na terra, nós vamos chorar, nós vamos padecer, nós vamos se alegrar. Nós vamos ficar com bico, ser rebelde. Ai, pastora, está amarrada nada, eu sei que é. Eu sei, não é? É quem eu sou. É a minha estrutura, é a minha vida. Não adianta dizer o contrário. Eu tenho uma amiga muito querida que uma vez, tanto que eu falo que eu sou cearense, que eu era pobre, dava dólar, ela falou, ai, Rê, não fala isso. Eu falei, por que não? Ai, para de falar que você é cearense. Mas por quê? Ai, porque não é chique. Eu falei, quando eu fui chique, gente? Quando eu fui, é a minha história. Tem gente, na minha infância, banana não é fruta para todo mundo. Hoje eu sei que banana é fruta. Na minha infância, banana era mistura, porque tinha arroz e banana. Pode ter dó de mim, eu era pobre mesmo, gente. Mas é a minha história, não pode ser a história de outro. E eu respeito essa história. E é isso que a gente tem que entender, nós temos que entender que nós somos um indivíduo. Que Deus nos colocou numa geração, numa família. E Ele tem poder para derramar a paz dEle na nossa vida. E para nos curar, e para nos abençoar, e para nos fortalecer. Eu trabalho com gente, é horrível quando você pega alguns casos difíceis de lidar, pessoas que tentaram contra a sua própria vida, pessoas que não querem mais viver, pessoas que foram abusadas, é a história delas. E eu sempre digo para todas elas, não dá para apagar a história, mas dá para fazer uma história nova a partir dessa dor, vivenciar algo novo, mostrar que a vida pode ser desafiadora, mas extremamente prazerosa quando a gente vence a dor. Quando a gente olha no olho de quem nos feriu e fala, eu te perdoo, você acabou com a minha vida, eu te perdoo, porque a partir de agora é um tempo novo, é um ciclo novo. Respeita a sua história. Quer evitar? Quer evitar dores emocionais? Respeita a sua história, respeita o seu tempo. Respeita o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Eu atendi uma pessoa essa semana, ela está com uma crise de ansiedade severa, já com diagnóstico de depressão. E ela casou com um camarada agitado. Pensa numa pessoa calma, serena, tranquila. Casou com um cara 220. O cara faz academia, crossfit, estuda, trabalha, viaja. E ela foi fazendo o quê? Para impressionar o maridão? Correu atrás. Não, eu consigo, eu vou fazer. Só que ela não tem esse pique. Não é dela. Ela falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, para. Ela, mas e ele? Ele vai continuar, porque é do jeito dele. Você não precisa ser igual a ele. Para um pouco, minha irmã. Não, mas aí, e quem vai fazer? Deus vai me mandar. Espera. Porque nós queremos viver tudo e não vivemos nada.
Porque não é o quanto, a quantidade, é a profundidade daquilo que a gente faz, aquilo que traz significado. Você quer ver eu ficar zerada emocionalmente? Sento no meu sofazinho, com uma pipoca e vou assistir um bom filme. Eu fico zerada. Vocês pensaram que eu ia orar, né? Também oro. Pensaram que eu era super espiritual. Não, vou lá assistir um filme e está tudo certo. Porque tem coisa que nos abastece, que nos faz bem. Tem gente que fica bem lendo, tem gente que fica bem indo no shopping, tem gente que fica bem indo no parque, tem gente que fica bem andando, tem gente que fica bem fazendo exercício, não tem problema. Só que você precisa respeitar quem você é e aquilo que Deus tem para a sua vida. E fazer com que o Evangelho seja 100% executado na sua história. Que a graça, o poder, o perdão, a vida do Cristo se revele em você e através de você. Isso previne dores emocionais. Outra coisa que previne dores emocionais é a gente ter uma rede de apoio. Todo mundo já ouviu falar de rede de apoio? Sim? Então olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, você é minha rede. Isso é rede de apoio. O que é rede de apoio? Querido, só para você entender. Nós precisamos de ajuda, preste bastante atenção. Toda pessoa que chegou até aqui hoje, você precisou de ajuda desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Quem anda sozinho se estrepa. Quem está sozinho não vai para lugar nenhum. Pode correr, morre no meio do caminho. Porque nós precisamos de rede de apoio. Eu, quando vou atender alguém, eu sei que essa pessoa vem com diagnóstico. E se é um diagnóstico severo, eu falo, mesmo como pastora, você está indo no psiquiatra? Ah, estou. Você dá o telefone dele para mim? Não, por quê, pastor? Porque eu quero ver se você vai mesmo. Qual a medicação que você toma? Se você tiver uma crise aqui, eu vou ligar para quem? Você tem quem? Marido? Você tem quem eu posso ligar? Você tem amigo? Nós precisamos de gente, presta bastante atenção. Se você ler as cartas de Paulo, que são extremamente terapêuticas, vai dizer assim, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Nós não somos feitos do eu da pós-modernidade, nós somos feitos do nós do Evangelho. Quando Jesus quis fazer uma obra aqui na terra, ele podia fazer sozinho, sim ou não? Claro que podia, mas o que ele fez? Pegou 12 cabras para ir com ele. Porque a rede é nós, a rede não sou eu. Se Jesus tinha uma rede de apoio, se ele discipulou para que outros discipulassem, por que nós queremos ficar sozinhos emocionalmente? Quando Jesus mandou os 70 evangelizar, ele falou, vai um em um, aproveita, tu tem na casa dos outros. Foi isso que ele falou? Esfola os caras e vem embora. Não. Vai 2 em 2. Vai com a roupa que você tem, faz o que você tem que fazer e volta. Porque ninguém caminha bem sozinho. Emocionalmente é impossível. Eu tenho para mim, isso digo eu, não está na Bíblia, o pastor Vilela já está aqui. Então eu vou falar essa heresia, depois ele me perdoa. Que se Adão tivesse dito assim para o Senhor Deus, Senhor, sabe essa mulher que o Senhor me deu? Não cuidei direito, nós pecamos, a história poderia ter sido diferente. Mas como que a gente faz? Ah, foi o Lázaro. A culpa é dele. Lá em casa é o seguinte, a mãe sempre tem razão. O papai que tem que provar se está certo ou não. Porque a gente deixou o mundo entrar. Porque as pessoas adoecem, porque as pessoas têm relacionamentos ruins. Porque as pessoas não têm um Pedro, um Tiago e um João no barquinho, como Jesus tinha. E a gente quer vencer tudo sozinho. Vai ter dia que você vai precisar do Pedro, do Tiago e do João. Vai ter dia que você vai precisar de amigos sinceros, verdadeiros, que te ajudem. Que vai falar para você, dá para levantar sim. Outros vão falar, não sei nem o que dizer, vamos chorar que Deus vai fazer um milagre, porque eu não tenho o que falar. Vai ter esses dias, vai ter outro dia que o outro vai orar, vai ter o dia que o outro vai cantar para você, mas é importante termos uma rede de apoio. É importante termos relacionamentos de pessoas que nos curam, não que nos adoecem. E aí eu falo para a galera, menino e menina, vai namorar com esse camarada aí, bafureca, que fala, ai, você tá feia, ai, você tá gorda. Vai namorar com outro, então? Tá namorando comigo, colocando defeito? Procura outro para namorar. Eu lembro que uma vez estava atendendo uma moça, falei assim, pastora, eu falei pro meu namorado, ele é muito burro.
E eu falei, e ele continuou com você depois desse vocabulário? Ai, claro que ele continuou. Eu falei, é burro mesmo. Manda ele vir aqui para nós resolver o problema. Que tinha que separar na hora. Já está começando namorando cheio de ofensa. Nós precisamos entender que nós somos cura um para os outros. E não podemos aceitar um comportamento que não revela Cristo. É diferente você ter um dia mau, é diferente você estar um dia meio xarope, é diferente do que uma pessoa que insiste em fazer o mal. Relacionamento assim vai te adoecer, vai te fazer mal. Namora com a menina que tem cabelo enrolado, por que você não alisa o cabelo? Vai namorar que tem cabelo liso, gente. Ai, que trabalho que dá para nós. Não é? Ai, estou namorando um gordinho, mas eu gosto de magro. Mas por que está gordinho? Vai namorar um magro. Você vê essas coisas que acontecem, que só prejudicam o relacionamento. Por isso que nós precisamos entender que relacionamento é coisa séria. E rede de apoio, se há uma enfermidade, se há uma dor severa, ela precisa ser alastrada, precisa ser aumentada, precisa ser terapêutica. De repente, você vai precisar de um psicólogo, um psicoterapeuta, você vai precisar de um psiquiatra, e não tem nenhum problema. Não está gravando, não, né? Vou contar uma coisinha que eu fiz. Tá? Mas para um pouquinho, só um minutinho. Jesus poderoso, então eu vou melhorar o negócio. Mas assim, eu fui atender uma moça que já estava com diagnóstico severo quando chegou para mim em aconselhamento. E eu falei assim, minha irmã, você precisa de um psiquiatra? Ah, pastor, eu fui. Ai, que bom. E o que ele falou? Ah, ele falou isso. Eu falei, joia, ótimo psiquiatra. Você está tomando a medicação? Não estou tomando. Imagina, você acha que eu vou tomar remédio? Está amarrado, pastor, eu sou mulher de fé. Sou levita da casa do Senhor, sou igual Davi. Oi! Verdade, igual... Você falou Davi, ela falou Davi. É. E Davi, a senhora via, ele saía das crises. Lia o Salmo lá, ele saía rapidinho das crises. Eu falei, é? Só que Davi bebia vinho. E tinha mais de uma mulher. Então vai para a medicação, irmão, vai ter um monte de homem, vai beber e vai encher a cara. É isso que vai resolver. Porque ele tinha onde vazar a sua dor. E naquela época ele podia. Hoje a gente não pode mais. Então, irmã, cria vergonha na cara e toma remédio. Só que eu falei, depois de um tempo, a mulher me ligou, pastor, mandou um WhatsApp. Eu sou uma pessoa, está em outro estado. A senhora lembra de mim? Eu falei, irmã, lembro. Tomei a medicação, já tive alta da medicação. Eu falei, que bênção. Está na terapia? Estou. E a família, o seu marido que é pastor? Nossa, está jóia, meus filhos. Ótimo. Nunca mais vou esquecer da senhora. Daquilo que a senhora falou sobre remédio. Eu falei, me lembra o que eu falei? Que eu tomava remédio, eu tinha que ser igual Davi, adúltero e beberrão. Eu falei, eu disse isso, tem muito a minha cara, eu devo ter dito mesmo esse negócio. A gente escolhe. A gente tem que fazer escolha inteligente. Rede de apoio é viver bem. Nós precisamos de ajuda de médico, a gente vai no médico. Nós precisamos de ajuda de amigo, nós vamos no amigo. E a igreja é uma comunidade terapêutica por si só, porque é onde nós nos relacionamos. Nós precisamos, lembre disso, de tudo que eu falei, lembra disso. Você precisa de um Pedro, Tiago e de um João no seu barquinho. Isso aqui já é estatístico. Quando uma pessoa pensa no suicídio, ela falou assim, eu vou me matar. Se ela ligar para aquele número lá que eu esqueci, acho que é 181 ou 188, se ela ligar, 88, né? A psicóloga que está aqui me ajuda. Se eu falar de besteira, você anota, depois nós conversa. Aí, se você ligar, se uma pessoa com vontade de se matar ligar e falar com uma pessoa qualificada para isso, em 15 minutos ela muda de ideia. Porque a pessoa que está do outro lado tem condições de organizar a angústia e a aflição da morte, ajudando a pensar. E nós precisamos ser, como igreja, pessoas que acolhem a dor, não para acusar, mas para falar, eu vou com você nesse caminho. Eu vou com você. O deserto está difícil, mas eu estou contigo. E nós não podemos esquecer o que diz o profeta Oséias no capítulo 2, versículo 14. Deus dizendo à nação de Israel, eu te levarei ao deserto, mas para falar de amor, para falar ao seu coração. E eu vou transformar o vale de Acor, que é o vale da justiça, em porta de esperança para a tua vida. E você vai sorrir de novo. Essa é a verdade, nós precisamos de rede de apoio. Isso é imprescindível. É importante nós termos pessoas que a gente possa chamar de amigo. Gente boa do coração. Eu tenho uma amiga que eu posso até falar mal dos outros, que pega tudo
bem. Porque ela é minha amiga, ela me entende, ela está lá para me ouvir. Estou com uma raiva, ela é. Ela me dá umas broncas de vez em quando, que ela também é pastora, né? Me coloca na linha. Mas é importante a gente ter gente que fale, você está errando. Você está acertando. Faz isso. Faz desse jeito. Pensa dessa maneira. Meu irmão, é importante, não sofra só. Porque suicídio, depressão, bipolaridade, seja qual for o transtorno, não é frescura. É dor humana e precisa ser respeitada. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa de cuidado sobre isso. Pessoas que são capacitadas por Deus para nos ajudar. É necessário isso. Outra coisa que é importante, se você precisa de ajuda, não adianta ficar esperando, porque ninguém sabe que você precisa de ajuda. Você precisa procurar ajuda. Se eu entendo quem eu sou, se eu tenho uma rede de apoio legal, no meio da minha rede de apoio, se tiver um louco, e vai falar assim, eu vou te levar para o médico agora, eu vou te falar, eu vou marcar. Sempre tem um louco, e esse é bom. Pedro, na nossa vida, é bom. Mas, às vezes, o Pedro dorme no meio do clamor, né? Ele dorme, como ele fez com Jesus. Você precisa entender que as pessoas não adivinham o que a gente tem. Eu não adivinho se você está triste, se você está alegre. Você pode chegar aqui, rir, sorrir, contar piada, brincar, e você está passando por o maior drama da tua vida. E eu vou embora para a minha casa sem nem orar por você, porque você não me falou nada. É necessário buscar ajuda. É importante buscar ajuda. Pastora, quando eu busco ajuda? Quando eu entendo que eu não estou funcionando como eu funcionava antes. Quando trabalhar é um peso. Quando namorar é um peso. Quando orar está difícil. Quando ir na igreja já não é mais prazeroso. Quando eu não quero ver mais amigos. Quando a família já é um peso. Quando tudo começa a ter uma cor diferente, eu preciso pensar com carinho que eu preciso procurar de ajuda. O comportamento ele muda. Essa tristeza ela vai levando muitas coisas com a gente, ela vai trazendo muitas coisas, ela traz desânimo. A gente fica desanimado em relação à vida, a gente fica irritado, ou a gente dorme muito, ou a gente não dorme nada. Ou ri demais, ou chora demais. Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que não é o nosso normal, que a gente não funciona mais, quando a família começa a perceber, você está triste. Você está diferente. Quando o seu relacionamento familiar começa a ter uma cor diferente, precisa procurar ajuda. Nós precisamos nos inclinar a procurar ajuda. Quando o ministério pesa, e ele vai pesar uma vez ou outra, 2 vezes ou outra, 50 vezes ou outra, a gente precisa de ajuda. Quantas vezes eu não fui na casa do pastor Vilela, tomar o café dele ainda por cima e chorar as pitangas? Porque a gente precisa de ajuda. E a gente precisa procurar ajuda. E quando eu percebo que há um alerta em mim, eu preciso procurar ajuda especializada. Eu preciso para um terapeuta. E precisa, meu irmão, vou falar com tudo aquilo que eu sinto no meu coração, precisa ser crente. Porque a gente fala de coisas da nossa vivência que quem não é da nossa vivência não entende. Vai falar de milagre para um terapeuta que não sabe o que é milagre, coitado. Ele vai falar segundo aquilo que ele estudou. Mas a gente, quando tem alguém da nossa fé, ajuda muito. E nós precisamos parar de julgar quem faz terapia. Ah, eu não sou louco para ir no psiquiatra. Quem falou que não é? Todo mundo é um pouquinho doido na vida. Né? Ah, não, eu não preciso. Eu atendi uma senhora, foi muito interessante. Eu atendi porque pediram para eu atender e a pessoa não queria ir. Pensa nisso, Mari, como que é uma beleza, né? Você vai lá, atende, tá bom. Aí ela chegou e falou assim para mim, eu não preciso de você. Eu não quero falar com você porque eu tenho Deus. E quem tem Deus tem tudo. Eu falei, verdade. Mas me conta mais se quem tem Deus tem tudo. Me ajuda a entender o que a senhora está falando. Nossa, gostei demais da sua fala. Não, porque é isso, porque é aquilo. Não, mas não sabe como que aconteceu. Ela contou a vida dela inteira. E quando terminou, ela falou assim, eu achei que eu não ia falar nada. A gente precisa de alguém para entender que quando a gente não quer falar, nós não estamos negando a fala, nós estamos negando a emoção da fala. A dor por trás da fala. Então, quando a gente passa por momentos delicados na nossa vida, se a gente não conseguir sozinho, é muito bom ter alguém especializado para nos orientar. Para falar, vai assim, faz desse jeito. É bom que seja dessa maneira. Faz dessa maneira. Eu agora, com
fazendo psicoterapia, eu acho que todo mundo devia fazer. Todo mundo ser analisado na vida. Né? Eu estava um dia na terapia e eu falei uma coisa, aí o meu terapeuta virou para mim e falou: Rê, eu estou falando com a Regina de 48 ou com a menina de 8? Eu falei: não gostei da frase. Podemos interromper essa fala, porque eu não quero que mexa nisso agora? A gente precisa ter alguém que olhe para a gente e fale assim: olha, isso tem uma coisa atrás. Isso precisa ajustar um pouco. Quando as coisas não estão muito organizadas, procura alguém que te ajude a organizar. E tem muita gente dedicada em Deus, em estudos teóricos, que pode te ajudar. E isso é importante a gente saber, porque isso previne. Por que isso previne? Porque a gente precisa pensar nos alertas. Alerta suicida são 3 passos. Pensamento suicida: eu quero me matar, eu quero me matar, eu quero me matar. Segundo, plano suicida: como eu vou fazer? De que jeito que eu vou fazer? De que maneira que eu vou fazer? E a pessoa fica pensando, planejando. E o terceiro é a tentativa suicida. Então, quando o pensamento chegar, minha vida é vazia, Deus não olha mais para mim, as pessoas não me amam, procura nesse momento. Não passa para o plano. Procura no pensamento. Eu fui abandonado, ninguém gosta de mim, meu pai me... Procura ajuda. Porque aí haverá condições de organização emocional e de cura. E a última coisa que eu quero dizer para a gente terminar, que falaram: olha para o relógio e eu não estou enxergando nada. Que está escuro, mas se deu a hora, vocês me avisam, pelo amor de Deus. A última coisa, a gente precisa, como igreja, agora eu falo como igreja, para prevenir as dores emocionais, que todos nós podemos passar. Lázaro e eu, nós já perdemos filho, e nós precisamos de ajuda. Eu perdi a minha mãe, ele perdeu a irmã mais velha. Nós já passamos crises terríveis e precisamos de ajuda, e não tem nenhum problema com isso. Procura ajuda, mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa trocar a religiosidade pela espiritualidade correta. A religiosidade coloca culpa e medo. E aí a gente fala assim: mas se eu falar para o pastor o que eu estou pensando, meu Deus, ele vai querer ter que eu batize de novo. Meu Deus do céu, eu vou precisar de ir para outra igreja. Quando a gente pensa muito em culpa, em medo, a gente tem que rever a nossa espiritualidade. Porque o Senhor vem exatamente para nos aliviar dessas coisas. A espiritualidade correta, ela traz entendimento sobre a nossa humanidade. E também traz uma compreensão sobre aquilo que o Senhor quer de nós, que é sermos santos, que é vivermos e resgatarmos aquilo que é correto, que é a graça de Deus sobre a nossa vida, que é o poder, que é a fé, que é a presença. Homens das Escrituras passaram por momentos muito difíceis. Jesus passou por um momento difícil. Quando ele tem uma angústia forte, ele fala assim: eu estou angustiado, a minha alma está arrebentada. Mas foi exatamente para isso que eu vim. Eu vim para a cruz, então eu vou aguentar, e eu vou para a cruz. Existem momentos que nós vamos estar tão angustiados que a gente vai achar que Deus não está com a gente, porque a nossa alma está com nuvens negras e pesadas, mas o sol da justiça se abre todas as vezes que nós abrimos para Ele. É tão difícil, às vezes, a gente entender a espiritualidade, porque a nossa alma está tão cansada, tão desgastada de uma situação, que a gente acha que Deus nos abandonou. Mas Deus não nos abandona, é a gente que não consegue sentir. E aí a gente se culpa porque a gente não sentiu. E aí a gente tem medo de falar de pensamentos, porque o que o pastor vai pensar, o que a irmã vai pensar? Quem confessa fraqueza, como diz um grande pregador, não confessa pecado. Se você chegar e falar assim: pastor, estou namorando a menina lá, sabe, aquela mocinha, quis pegar, mas não peguei. Tá certo. Que bom que você está vivo, está tudo normal, é isso mesmo. Mas o que você faz com esse impulso? O que você faz com esse desejo? Alguém vai te orientar. Aí as meninas também falam a mesma coisa, que nós temos disfarçada. Não, eu sou pura, eu orei, Deus ministrou o coração, tá bom. Finge. Tem que chegar e falar: eu tive vontade. E tem algum problema? Não. Eu estou pensando que a minha vida não presta para nada, eu quero morrer, eu estou angustiada, meu pai foi embora de casa, minha mãe brigou. Tem que falar, porque quando eu confesso, eu não estou dizendo que eu sou fraca espiritualmente, eu estou dizendo que eu preciso de ajuda.
E a gente precisa entender que a gente precisa de ajuda. E a espiritualidade é compreender que nós somos humanos. E como humanos, nós precisamos de outros humanos para nos levar a caminhar mais perto de Cristo. E nós, muitas vezes, por causa de uma religiosidade falida, queremos ser além daquilo que Deus nos deu conta para ser. Queremos provar para os outros que nós somos melhor do que nós realmente somos. E aí a gente só fala de oração, e aí a gente só fala de espiritualidade e a gente não vive. Porque como todo ser humano, a gente vai falar daquilo que a gente sabe que a gente vai enrolar o outro. Porque aquilo que dói a gente esconde. Põe debaixo do tapete. Põe pedra em cima, constrói um edifício e não quer falar nunca. E a espiritualidade correta abre a alma. Quando aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue, foi curada, Jesus falou, alguém me tocou. Jesus falou, quem me tocou? Ela falou, Senhor, eu toquei. E a Bíblia diz, e ela contou toda a sua história. Foi pelo menos umas 3 horas. Imagina eu contando a minha história. Olha que eu sou bem resumidinha, mas pelo menos foi umas 3 horinhas ali contando. Jairo morrendo, porque a filha dele precisa de oração, a mulher começa a contar a história. Porque enquanto eu me calo, eu me adoeço. Salmo 34. Mas quando eu falo, quando eu oro, quando eu verbalizo, a cura vem. E a espiritualidade é olhar para Deus e falar, Senhor, obrigado que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor vai me ajudar, mas está difícil. Eu vou falar para o Senhor, é brincadeira. Eu fiz essa oração esses dias. Eu falei para Deus, Deus me perdoou já, mas eu vou contar para vocês. Eu falei, Senhor, é brincadeira que o Senhor deixou esse ser humano nascer. Para atormentar a minha vida. Não é de Deus, não. Mas eu sei que era sua filha, eu também sou sua filha, então glória a Deus por isso, me ajuda só. Mas você tem que falar. Você entende? Nós somos espirituais, Deus habita em nós precisamos crescer no conhecimento, na graça, precisamos ter maduros para não nos ofender tanto, mas se ofender precisa falar. Se ofender precisa confessar. Se ofender, se ficar magoado, precisa dizer sobre as mágoas, porque isso evita dor. Isso evita que a gente sofra. Nós temos que sair daquela condição de meninos da fé. Isso pode? A Bíblia diz que pode ou não pode, para a gente entender que a Bíblia nos protege. Se a gente segue e obedece, nós vamos viver as promessas de Deus. A fé em Cristo protege a nossa vida e protege as nossas promessas. É essa a verdade das Escrituras. Eu tive a minha infância, minha adolescência, todinha na igreja. Eu nunca fui, na minha época, para vocês é balada, na minha época, que eu sou velha, boate. Eu nunca fui. Em bailinho, eu ia fugir, quando chegava em casa, eu achava que ia para o inferno, confessava o pecado e quase apanhava do pai. Se ele descobrisse que eu ia na casa da vizinha, que estava tocando uma musiquinha, e eu só ficava assim, porque crente não podia dançar. Pensa na amargura do coração. Isso adoece. Tem muita coisa que ele não sabe, estou brincando. Mas eu nunca fui. Eu nunca fui nada. Eu vi amigas minhas do lado, na escola, quase morrendo com cocaína. Eu nunca cheirei, fumei, bebi nada. Eu tinha uma opção. E qual era a minha opção? A fé em Cristo me faz vencer as tentações e me faz viver promessa. Quando eu encontrei essa amiga que quase morreu por causa da cocaína, nós nos encontramos numa situação difícil, que foi no velório, e eu estava conversando com ela e falando, contando as coisas da vida, ela virou para mim e falou, Rê, eu tinha certeza que você ia ser exatamente quem você é. Porque você sempre foi mais forte. Não é questão de ser mais forte, é questão de acreditar em Deus. Não há força humana, há fé. E eu quero dizer para você, seja qual for a história da sua vida, até hoje que você vivenciou, o passado não pode ser mudado, mas o Deus de paz tem poder para te santificar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, para tirar todos os rótulos que as pessoas colocaram na sua vida e para fazer você viver como herdeiro do Senhor nessa terra. Ele tem esse poder para nos refazer, para trazer novos significados na nossa história. Ele tem poder para mudar qualquer coisa na sua vida, se você buscar a graça. Não é você, não é o que as pessoas dizem de você, é o quanto a graça de Deus tem espaço no nosso entendimento para ser vivenciada. Eu fui criada por uma mãe maravilhosa.
E ela não estava errada quando ela falava isso de mim. Ela dizia, meu Deus do céu, Regina é uma mosca morta. Eu era uma mosca morta. As pessoas podiam falar o que for para mim. Tá. Tá. Eu era uma mosca morta. Mas o dia Deus olhou para a mosca morta e ressuscitou. Essa é a minha história. Eu conheço pessoas que foram violentadas. Dos 7 aos 15 anos. E encontrou Jesus e Jesus mudou a história dela. Eu conheço pessoas que estavam na igreja passando sofrimentos profundos, até um dia ela chegar e falar assim, muda o capítulo da minha história, eu vou procurar ajuda. E hoje elas estão exercendo o ministério porque tiveram coragem de falar das suas dores. Quem é curado? Quem fala da dor. Porque nós não somos fortes sozinhos, nós somos fortes unidos pela graça do Senhor. E nós não somos aptos pelo Evangelho de julgar pessoas. Nós somos aptos pelo Evangelho de acolher e orientar pessoas. Nós temos que dizer para as pessoas, isso que você está fazendo, meu irmão, é pecado. Isso vai adoecer você, isso vai trazer isso e isso sobre a sua vida. Tem um Deus que te dá força para viver na graça. Tem um Deus que te dá força para reconstruir a sua vida. Se um dia te abusarem, se um dia falaram mal de você, tem um Deus que te justifica, te coloca numa nova história e te faz viver milagres emocionais, mas precisa procurar ajuda. Precisa dessa espiritualidade, que é imitar Cristo. Quer dizer aquilo que Paulo falou, miserável homem que sou. Quem pode me livrar? A morte está querendo me devorar. É necessário olhar para as reflexões da Bíblia, como no Salmo 42, e ter coragem do salmista. Por que você está abatido, ó minha alma? Porque você está perturbando os meus pensamentos. Dentro de mim há uma angústia profunda. Por que isso? Por que vivenciar isso? E quantos nós já não fizemos essa oração? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? O próprio salmista responde. Espera em Deus. Vai para a igreja, trabalha, vai no médico, espera em Deus, porque Ele vai te visitar, e você vai adorar, e você vai voltar à casa do Senhor e celebrar o nome dEle. Quando Asaf ficou desesperado, via todo mundo prosperar, todo mundo que faz coisa errada, só Asaf fez isso, né? Você vê um monte de povo fazendo coisa errada, uns crentes mequetrefe, pastor, e aí você fala assim, os caras prosperam. Acontece isso com os caras. Asaf estava assim. Mas quando ele entrou na presença do Senhor, ele confessou. Eu tenho inveja mesmo. Deus, vou falar sério. Meu coração está podre, mas podre você não nunca viu antes. Deixa eu confessar que é novidade para o Senhor o quanto que eu estou amargurada. E triste, e acabada com essa situação. E eu preciso só de uma gota da tua graça. É suficiente para mudar a minha mente, o meu coração e a minha atitude. Sabe o que a gente precisa e o que nós precisamos para prevenir as doenças que chegam, e elas vão chegar porque nós somos humanos? Precisamos da graça. Porque não tem nada a ver comigo nem com você. Tem tudo a ver com o derramar dele na nossa vida. E basta uma palavra dele. E tudo pode mudar. Como diz o salmista no Salmo 139, se eu for lá em cima, o Senhor vai estar. Se eu for no profundo mar, o Senhor vai estar. Não é só porque o Senhor é grande que ele vai estar. Não é só porque Ele é o Todo-Poderoso que Ele vai estar nas nossas dores, nas nossas alegrias, porque Ele se importa. Por isso que Ele está. Porque Ele ama, é por isso que Ele está. Porque Ele envia alguém para ligar para você quando você está pensando coisas ruins a seu respeito, por isso que Ele está. Porque Ele envia uma pessoa na sua mente, você procura essa pessoa, ela é veículo de graça para você, porque Deus está. Porque Ele se importa, porque Ele ama e porque Ele usa a mim e a você, para que possamos ser bênção na vida dos outros, mas também recebemos bênção na vida de pessoas. É esse que é o grande ministério que nós exercemos. Um dia você me abençoa, outro dia eu te abençoo. E assim vai o ciclo da espiritualidade sadia. Nós somos uns aos uns abençoados. Amamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, confessamos nossas culpas uns aos outros, nos submetemos uns aos outros. Tudo em amor, para que Cristo seja visto em nós. Tem como prevenir? Tem. E se você precisa que haja o peso da glória do Senhor
sobre a sua vida, um início de um marco poderoso na sua vida, existe um Deus que quer tocar em você nessa noite. Existe um Deus que pode mudar a história nessa noite. Existe um Deus que ama você profundamente e te trouxe a este lugar para dizer: se você for naquele lugar que te faz mal, eu vou com você. Mas se você for a um lugar que te faz bem, eu vou com você, porque eu me importo. E eu vou levantar pessoas para dizer para você o quanto eu me importo com você. Sabe aquele abraço que não parece que é humano? E às vezes eu falo, não pode ser humano, é Deus mesmo. É Deus usando, pelo Espírito Santo, outra pessoa para dizer: eu me importo com você. E o Deus que se importa, que é o Deus de paz, que pode tocar no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, Ele está aqui agora, dizendo para você: eu me importo com você. Me importo com a sua dor, com o seu sofrimento, com o seu casamento, com o seu filho, com aquilo que aconteceu ou que deixou de acontecer, com aquilo que fizeram ou com aquilo que deixaram de fazer. Eu sou o Deus que me importo e quero me revelar a você. Amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu não sei como você está vivendo e qual tem sido o ciclo da tua vida, se você está no meio de uma perda, se você está no meio de uma confusão, se alguma coisa não está bem. Existe um Deus que te ama. E nesta noite, esse Deus que te ama quer tocar em você. Ele quer te apresentar um João, um Pedro, um Tiago, para caminhar com você nesse período e fazer o seu deserto mais leve. E fazer com que as ondas do mar do seu barco, você tenha segurança, segure na mão de alguém, para que essa pessoa também seja curada. Feche os teus olhos, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te adorar. Obrigado porque o Senhor é um Deus de paz, o Senhor não é Deus de guerra. O Senhor é Deus de vida e não de morte. O Senhor é o Deus que resolve, não que traz dificuldade. O Senhor usa, Senhor, aquilo que é humano e até as tragédias da nossa existência para revelar o teu amor e o teu cuidado. Faz o nosso deserto florescer. Cria no meio da situação mais assoladora e difícil da nossa vida águas frescas para trazer cura à nossa alma, para trazer vida sobre nós. Como diz a tua palavra, Senhor, mesmo que uma planta, uma árvore seja cortada e o seu ramo cair e o seu tronco estiver no chão, ao cheiro da água, da tua presença, da tua palavra, ela brota de novo e coisas novas vão acontecer. Eu sei que existe pessoas, Senhor, que precisa de um renovo do Senhor, e o nosso desejo, Senhor, que a tua glória, o teu poder, a tua presença, é a tua presença, é o Senhor quem faz, é o poder da tua palavra, é quando a gente toca no Senhor e a cura vem sobre nós, é quando os nossos olhos se abrem, é quando a dor vai embora e a cura chega. Senhor, que isso seja aconteça em corações nessa noite. Olha o aflito, o necessitado, olha o angustiado, o deprimido, o cansado, aquele que até pensou, Senhor, que não valia a pena, Senhor, viver. Olha agora e traz transformação, Senhor, traz transformação, traz vida, traz glória, traz poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós estivermos adorando, se você precisa desse toque da graça do Senhor, se você está com alguma demanda, alguma situação emocional, vem até aqui na frente, eu quero orar para você. Pode vir, nós vamos orar e abençoar a sua vida. Eu sei que tem cura do Senhor para a sua vida. Às vezes nós ficamos presos porque pensamos que os outros vão pensar. Não pense, Deus tem cura para você. Se é uma tristeza na sua alma, uma situação a ser resolvida, um conflito a ser resolvido, existe um Deus que te ama, existe um Deus que se importa, e eu quero que este Deus visite o seu coração. Pode vir até aqui na frente, nós vamos orar, nós vamos abençoar. Eu vou pedir para os pastores nos ajudar. Enquanto adoramos, pode chegar aqui à frente. Há uma cura do Senhor para você no nome de Jesus. Com a melodia, Ele me encontrou. Pode subir aqui no altar, nós vamos orar por você. Toda a igreja adora em nome de Jesus.